Olá, bom dia para você que me vê, que me ouve, que me escuta, né? Hoje, segunda-feira, dia 2 de fevereiro de 2026, dia abençoado por Deus, mais um dia, agradeço a Deus, agradecemos a Deus, né, por esse dia que Ele nos dá a chance de viver mais um dia e poder praticar as boas obras que de antemão Ele preparou para que nós as praticássemos. Seja no trabalho diário, nas pequenas coisas, fazer bem feito, fazer a coisa certa na hora certa, de modo certo, para as pessoas certas, fazer bem feito todas as coisas, fazer bem todas as coisas, né? Com amor, com capricho, com cuidado. Ah, não está satisfeito do seu trabalho? Muda o seu trabalho, você tem livre-arbítrio, pesquisa. O mundo está cheio de oportunidades. Pede ajuda, iluminação do Espírito Santo de Jesus, para que você tenha uma vida diferente. Eu fiz isso na minha vida. E Deus foi me dando, à medida que eu fui pedindo e confiando e acreditando. Comecei trabalhando no serviço que eu não gostava, que era em loja. Vendia calçados e tal. Hoje em dia talvez até gostaria, que aprendi a gostar disso, né, de vendas, né? Geralmente a maioria das pessoas resiste, não detesta a venda, né? Mas aqueles que gostam de venda acabam ficando bem de vida, né? E mesmo sendo honesto, não precisa ser ladrão e desonesto, né? Vender porcaria e falar para os outros que é coisa boa, né? Vende coisa boa e no preço correto e justo, né? Hoje em dia até gostaria, mas na época que eu comecei, minha vida era um tormento na adolescência, né? Não tinha opção, então era terrível trabalhar com aquilo que não gosta, é a pior coisa do mundo, vai te roendo por dentro. Mas para mim foi bom, até isso foi graça de Deus que me abriu uma parte de mim de conhecimento, de coisa, de cabeça para a mente, né? Porque eu era muito tímido, né? Não gostava de conversa com ninguém, né? Não gostava de falar muito, era muito tímido, né? E eu trabalhando com comércio fui forçado a mexer nessa minha natureza, né? Nessa minha timidez. E que me ajuda até hoje, né? Porque se eu fosse muito tímido, eu não estaria aqui falando para vocês, né? E o Senhor Jesus que me chamou para falar. Eu, na verdade, não tinha interesse, né? Mas amo a palavra de Deus e Jesus falou, abre tua boca e fala, senão você vai ver o chicote comer. E nem ligo muito pro chicote, é que o problema é que eu ia estar desobedecendo ele, né? Ia estar fora da vontade dele e eu quero estar do lado dele. Quero poder abraçar ele uma hora. Como disse o apóstolo São Paulo, não sei se quero ficar, né? Eu preferir estar com Jesus, né? Mas também quero ficar para que mais gente possa levar mais gente para ele, né? Que é uma alegria tremenda para a gente. Levar mais gente ao Senhor Jesus, que detém, escutem só isso, gente, uma coisa importante, que detém todo o poder no céu, na terra e nos infernos, no universo inteiro e debaixo da terra, quer dizer, em dimensões inferiores, ele manda também, como falou o demônio para o Karl Marx, até que ele me controla, eu não posso castigar vocês além do que vocês merecem, do que vocês pecaram e fizeram de mal para os outros. Eu não posso castigar. O dono do inferno falou, né? Até que ele me controla, eu não posso castigar vocês além do justo. Então, gente, mas o que eu estava falando era a respeito do emprego, né? Se te desagrada, o que te agrada trabalhar? A melhor coisa da vida na gente é trabalhar naquilo que gosta. Você imagina você ganhar dinheiro se divertindo, né? Então, se você trabalhar naquilo que gosta, né? Tem gente que gosta de trabalhar em laboratório, em fábrica, então vai procurar trabalhar em fábrica, detesta trabalhar no comércio. Tem gente que gosta de trabalhar no comércio, então se esforça para ir para o comércio. Tem gente, não quero igual eu, falei, não aguento mais trabalhar essa vez. Até foi bom, aprendi, depois trabalhei em outra loja de roupas também, roupas modernas, de jovem, né? Na Wrangler, um bom tempo. Trabalhei até uns dias antes da Wrangler, antes da outra, trabalhei uns tempos nas Casas Buri. Para quem é velho, talvez lembre dessa loja que foi à falência, né? Vendia móveis. Trabalhei acho que uns 3 dias. Eu não me senti bem, não consegui trabalhar lá de jeito nenhum. Tinha que trabalhar com as roupas social de tergal, sei lá que material era aquele. E eu jovem com 18 anos, 17 anos, não dá. Falei, não dá, não tem condição. E depois trabalhei também na feira. Trabalhei acho que 2 dias também na feira.
O japonês xingava muito, era viciado em cigarro, em jogatina. Ah, não deu. Falei, meu Deus, não é essa vida para mim não, aquela xingação. Apesar que era o ambiente da feira depois que abria, que a gente tinha que levantar cedinho, 3 horas, né? 4 horas se ajeitar e trabalhar. Mas depois aquela, né, me dava uma ojeriza, o japonês carregado, o dono era com roupa, né? Ah, falei, não dá, sinto muito. E ele ainda era viciado também em fliperama. Na realidade eu conheci ele num jogo, não sei se o pessoal conhece aqueles fliperama, né, de pinball, de bolinha. E tinha uma casa lá perto de nós que tinha essas maquininhas de joguinho de bolinha, né, que é um jogo até inocente, mas não pode viciar, né. Era com aquelas bolinhas de chumbo, aquelas máquinas grandes, né. Hoje não se vê mais. E ele estava lá viciado, às vezes ficava um tempão lá e aí eu conversando com ele, estava desempregado, adolescente, que eu tinha uns 16 para 17 anos, ele falou, aí eu conversando com ele, falei, eu sou feirante, eu tenho um caminhão assim, trabalho na feira, você não quer trabalhar comigo não, rapaz? Falei, vamos, quero sim, estou desempregado, e trabalhei com ele, mas também não deu certo. Isso aí por que eu estou falando? Porque às vezes segunda-feira a pessoa está naquela ressaca miserável, vai trabalhar amargurado, só está ferrando tua saúde e tudo, faça com alegria. Muda, quando eu mudei minha cabeça, por exemplo, trabalhava na loja, trabalhava com a amargura, era uma vida miserável, desgraçada. Aí eu vi um cara alegre trabalhando, né? Foi um fiscal de loja lá para trabalhar com a gente, ele era balconista. E ele alegre trabalhando, eu falei, pô, como é que esse cara consegue? Eu me dava aquela ojeriza, aquela raiva, aquele ódio do serviço, mas eu precisava. Que em casa só eu trabalhava e minha mãe, coitada, se matava, pegava a condução cedo, trabalhava meio período. Minha mãe ganhava meio salário mínimo, pegava trem lotado, carregava sacola de alimento para alimentar os 4 filhos, né? E eu também ajudava ela porque ela trazia comida pronta, mas né, não trazia óleo, não trazia açúcar, não trazia azeite, não trazia, né? Trazia até uma misturinha mais ou menos. Então tinha que comprar produto de limpeza e várias outras coisas na casa, né? Arroz, feijão, essas coisas. Então eu e ela aqui, então eu não podia largar aquele meu emprego. Eu estudava à noite e aí eu trabalhava com ódio, com raiva, né? E aí eu vi esse fiscal de loja, né, que era um cargo acima de nós, depois dele vinha o subgerente e o gerente. E aí eu falei, como é que esse cara trabalha alegre, né? Ele tinha um avental laranja. Os balconistas eram avental azul. E aí eu falei, caramba, aí um dia eu perguntei para ele, falei, como é que pode, meu filho, você trabalhar assim, tão alegre? Eu tenho uma raiva aqui, não sei o que, fora o gerente, que era uma desgrama, né, porque de cima o dono era, não sei, Jesus, eu posso falar que era amaldiçoado, atentado, o dono era um turco, Sarkis Arlequian, eu perdoei ele, perdoei a todos da minha vida que me prejudicaram. E o dono às vezes chegava lá e o cara era cínico, sarcástico, cruel, parecia o advogado do diabo. Aí um dia ele chegou lá e falou, Carlos, um gerente, humilhava o gerente na frente da gente. Falou, quando não tiver cliente, pega aqui, ó, Carlos, vem aqui comigo. Ele pegou um jornal lá, pegou um álcool e falou, assim, ó, Carlos, ó, fala para os balconistas fazer isso, ó, espirra aqui na vitrine e fica limpando e faz alguma coisa, não quero ver esse monte de balconista na loja, manda ele subir, se esconder tudo na escada, aí fica um só aqui. Atendeu, vem outro, e na frente da gente humilhando o gerente. Aí quando ele saiu, o gerente descontava em quem aquela raiva dele. Principalmente porque ele tinha sido 6 anos militar. Dos 18 aos 24, parece. Então você vê como que era a nossa vida ali, né? Como o gerente tratava nós, né? E nós tudo molecado. Ele achava que nós era tudo reco. Todo soldado em treinamento para guerra. E aí o rapaz tinha aquele jeito alegre, eu falei, aí como é que você consegue? Ele falou, Jonas, é o seguinte, eu não penso assim, eu não fico pensando nisso, e trabalho aqui tranquilo, eu tenho a minha consciência, e faço isso, e penso assim, não dá nada, e não esquento com nada, e deixo entrar na orelha e sair no outro e tal. Eu falei, você tem razão, ele começou a me dar uns conselhos, comecei a fazer igual a ele. Acho que não deu nem um mês, fui promovido para fiscal de loja, né? Para supervisor, que ele chamava, fiscal. Não é bem fiscal, era um acima dos balconistas. E aí passei a mandar nos balconistas, mudei meu pensamento. Então eu digo isso para você, se você não está contente com o seu trabalho,
faça ele com gosto e comece a procurar outro na área que você gosta. Na internet, hoje, na minha época não tinha internet, você tinha que comprar um jornalzinho de fim de semana, cortar aqueles coisinhas e ir atrás de um por um do emprego. Ficar em fila, passar vergonha, fome, tristeza, humilhação. Hoje não, com a internet é muito mais fácil. Você entrou ali na internet, você já consegue ver um mundo de possibilidades de emprego, de empresas e tudo. Vai mandando currículo para um, para outro, vai estudando aquela área que você gosta e sai, gente. E aí eu falei para resumir, que senão vai, ó, já está dando 10 minutos e o pessoal reclama quando... Não reclama, mas não assiste, né? Não vê o vídeo, né? E perde às vezes muita coisa boa. Quer ver TikTok, só vai debilitando a mente da pessoa, né? Às vezes você pode ver uma coisinha curta e tal. Mas se você quer progredir emocionalmente, mentalmente, procura ver coisa com um pouquinho mais de conteúdo. 20 minutos, 15 minutos. Ah, não tenho tempo. Tem tempo sim. Tempo é uma questão de escolha. O que você acha importante, você arruma tempo. E outra, você pode estar fazendo o seu serviço e vai ouvindo e prestando atenção. Então, aí quando chegou um tempo que eu falei, não aguento mais essa vida. Aí dali fui trabalhar na Wrangler, né? Fui para um emprego melhor, que eu não aguentei mais aquilo lá. E aí na Wrangler era um pouquinho melhor, que eles respeitavam mais os vendedores, vestiam umas roupas de moda, ganhava mais, a comissão melhor, era uma loja mais decente, né? E aí comecei a trabalhar lá. E aí uma coisa que deu uma virada na minha vida, porque mesmo assim lá eu fiquei um pouco em depressão, aí fui morar num kitnet com um conhecido meu, dividimos um kitnet no centro de São Paulo, no Bexiga, e era perto, né, levantava e ia de a pé trabalhar, então já melhorou um pouco, não precisava pegar aqueles trem lotado, depois metrô, pegava trem e metrô. E aí... Mas mesmo assim, aí fiquei num estado depressivo, também não gostava muito da loja, mas o que me ajudou, porque além do problema da venda em si, eu tinha problema interior, né? Aí eu procurei um grupo de oração, através da minha mãe, que me ajudou muito, né? Procurei um padre que fez uma oração em mim, falou que eu estava correndo risco, né? Ele fazia oração assim, impunha as mãos na gente, ele tinha o dom de Deus de ver como estava a situação emocional e espiritual da gente, sem a gente precisar falar. Ele viu uma aura vermelha em volta de mim, né? E ele falou que eu estava correndo risco de vida e tal, mandou eu deitar assim, fez uma oração, e eu senti assim como se eu ficasse uns 70 centímetros acima do meu corpo lá deitado. Lá no convento das Irmãs Marcelinas me ajudaram muito, a Irmã Rosária, outras irmãs, Gersemina, né? Na Zona Leste de São Paulo, então me ajudaram muito. E aí naquela oração eu já comecei a me sentir melhor, saiu aquela tristeza profunda e tal, e foi onde daí eu... trabalhando nessa loja ainda da Wrangler, né? E um dia na hora do almoço me veio assim na cabeça, eu não aguento mais trabalhar de segunda a sábado, quer passear na praia com os amigos, só tem o domingo, é um sofrimento, desce de manhã para a praia, depois sobe de ressaca, queimado do sol, e na segunda cedo já tem que estar de madrugada aqui na loja. Eu não gostava de faltar de jeito nenhum, era muito difícil eu faltar. Teve emprego que eu nunca faltei, no banco nunca faltei. Eu faltei no outro banco quando fiquei doente, né? Porque eu peguei leptospirose. Faltei uns 3 dias, mas daí o gerente já me deu logo mais dias, já me deu mais um mês, falou, não, vou antecipar para você, que esse é cargo de confiança, e me deu mais um mês e eu tinha tirado férias já. Mas mesmo assim ele me deu mais um mês. Agora, nos outros trabalhos meus, nunca faltei, assim, nunca gostei de faltar. E aí eu saí na hora do almoço, falei, não aguento mais, segunda, sábado, não dá mais, né? Que aí você vê, Deus me limpou minha mente um pouco, tirou aquela trava da cabeça, né? Que a gente não enxerga a possibilidade. Para mim, eu jovem com 18, 19 anos, achava que não tinha mais jeito de profissão para mim, nada, né? Que não tinha conseguido fazer uma faculdade, que era muito difícil e tal. Mas isso são coisas malignas, pensamentos negativos, que a gente tem que tirar da nossa cabeça. Todo pensamento negativo. Não dá. Antes de fazer, não fala que não dá. Fala, vou tentar, não custa. Mas aquilo lá, eu vou cotar, vou fazer orçamento, não interessa, não me cobra, não custa nada eu fazer isso. Não, vou fazer, vou pesquisar. Custa pesquisar para você? Não. Então aí eu saí na hora do almoço e eu já estava mais alegre, mais em paz, trabalhando já com mais tranquilidade, mesmo na loja, né? Sem raiva, sem revolta. Se você tirar a revolta, a rebelião e o desespero, você progride. E aí eu fui lá, passei na 7 de abril em São Paulo, aí vi lá Banco Nacional. Falei, esse povo trabalha gostoso, 6 horas por dia, segunda a sexta, tem direito a férias. Eu chegava no final de ano, eu via todo mundo ir passear, isso, aquilo, outro. E eu me lascando, trabalhando de segunda a sábado. Falei, não, chega.
Todo mundo vai passear, vai sair com a família, pode viver, e eu estou vivendo aqui para os outros e não é reconhecido ainda. Aí o que eu fiz, fui lá e, como que eu faço para entrar no banco e tal? Perguntei lá nos caixas, lá no guichê, né? Nem lembro se era o gerente ou quem me atendeu. Falou, faz o seguinte, Jonas, você preenche um currículo, deixa aqui com a gente e depois, a hora que aparecer uma vaga ou outra, a gente chama, né? Era uma central do banco. O Banco Nacional, o banco está ao seu lado, patrocinava o Ayrton Senna. E aí eu olhando ali, falei, puxa, legal. Aí ainda chamei um colega meu, o João Carlos Domingues. Foi amigo meu há um bom tempo. E aí eu peguei e levei ele, aí fiz a ficha também, entreguei no Banco Nacional e continuei trabalhando de boa. Só que aí chegou um tempo na loja lá e passou alguns meses, eu falei, não dá mais. Vou sair dessa loja. Isso na fé, mas já é Deus orientando a gente. Aí descansei um pouco. Estou em casa descansando, naquela época não tinha internet, não tinha nada disso, tinha malemar, tinha o telefone, né? Só os mais que tinham mais condições, porque o telefone era caríssimo, um absurdo, os políticos já ganhavam em cima na corrupção, né? Enquanto nos Estados Unidos instalava desgraça linha telefônica, aqui no Brasil era 6.900 naquela época, né? Seria 6 e 5, seria uns 20 mil hoje para você ter um telefone, só pela linha, né? E aí eu peguei e recebi, daí chega lá no portão um telegrama para mim, era telegrama que chamava. Eu digo assim, puxa, que alegria ver lá o símbolo do banco, Banco Nacional. Te chama tal dia, você comparecer assim, assim, Rua Tabatinguera, tal, lá perto da praça, do lado da Praça da Sé em São Paulo, Praça Clóvis ali, na Rua Tabatinguera, era o Central de Treinamento do Banco Nacional. Falei, que alegria. Aí fui lá, mandaram ir com uma roupa assim mais social, depois e tal. Chego lá, que gostoso. Aí começamos a fazer o cursinho lá, o treinamento, para começar pelo caixa, né? E daqui a pouco aí deu 3 horas, isso depois do meio-dia. Do meio-dia às 6, né? Ou era da 1 às 6, não lembro. Aí daqui a pouco, agora intervalo, eu já falei, intervalo já, e eu ganhando já um bom salário. Aí eu falei, por que intervalo? Não, é que vocês vão tomar um café agora e tal. Um café? De graça, o pessoal respeitando a gente, nunca fui tratado assim. Aí tomar um chazinho gostoso, café e chá, pãozinho com manteiga, bate-papo, né? Com a professora que estava ensinando a gente e tal. Aí fiquei lá, acho que uma semana, depois me designaram para a agência. Fui para a agência 15 de novembro em São Paulo. Você vê? Segunda a sexta, todos os direitos garantidos. E eu comecei a frequentar um grupo de oração. E minha vida foi mudando. Então, eu aconselho vocês a isso. E fui indo e trabalhei, direito a férias, direito a tudo. Comecei a ter tempo para mim, comprei uma motinha, depois comprei um carrinho e foi indo, entendeu? E aí um dia me deu uma neura lá, não sei, eu saí do banco, um pouco antes do Banco Nacional quebrar, né, por causa de política, né, que o dono Antônio Carlos Magalhães era envolvido, os mineiros lá, os donos do banco eram envolvidos com política e estouraram tudo o banco. E aí o banco... O Unibanco comprou, depois o Itaú comprou o Unibanco, mas eu já tinha saído. Eu vou ter que fazer esse vídeo e deixar só como um depoimento de vida, né, para aqueles que precisam. Então tome atitude na tua vida, você que está me ouvindo, em tudo. Mude o teu pensamento, procure Jesus, procure a ajuda de Deus para te iluminar e tome atitude, o que você quer vai atrás, né? Aí chegou um tempo, saí do banco, já não queria nem trabalhar em banco, eu não queria trabalhar em banco entre aspas, né? Não lembro porque eu saí. Aí fui trabalhar por conta. Entendeu? Falei, não, agora eu vou trabalhar por conta. E foi assim, trabalhei de venda, trabalhei aqui e ali. Mas depois é para uma outra história. Tá bom, gente? Então busque os seus sonhos, procura pesquisar, vai atrás, pede ajuda de Deus. Se a mente está travada, se vem só pensamento pessimista, não consigo mais nada, não tenho estudo, isso não é desculpa. Isso aí são pensamentos malignos, o diabo ajuda nesses pensamentos. Tire os pensamentos de maligno da cabeça e fale, não, eu sou capaz de ser um senador da república, sou capaz de ser um deputado federal, sou capaz de ser um empresário, sou capaz de ser presidente do país, né? Muitas pessoas, a maioria tem essa capacidade. Então pense nisso, tá bom? Vamos fazer uma oração e encerrar esse vídeo. Senhor Jesus, muito obrigado, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, Espírito Santo, vem nos iluminar, vem nos dar paz, Senhor, e vem iluminar nossa mente e nosso coração, para nós vermos as capacidades e os dons que o Senhor nos capacita, Senhor. O Senhor nos dá a capacidade de livre escolha, livre-arbítrio,
Que nós possamos escolher o nosso trabalho para nós fazermos com alegria, Senhor Jesus, e ganharmos o nosso sustento com alegria e paz, Senhor, sendo honestos e corretos, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Seja vendedor, seja comerciante, seja trabalhador de escritório, de informática, de TI, seja qual trabalho for, Senhor Jesus, sendo honesto e correto. Nós vemos ter alegria em trabalhar, Senhor Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Abre a nossa mente e a nossa visão, Senhor, para que possamos ganhar o nosso sustento com alegria, com o suor do nosso rosto, mas com alegria e paz. Muito obrigado, Jesus. Nós te louvamos, te benzemos, te agradecemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.